Oi galera, boa noite inscritos do canal Fluminense, boa noite tricolores de todo o Brasil. Eu sou o Ney e eu vou falar sobre o jogo, sobre o pós-jogo de Fluminense 1, Atlético Mineiro 0. O jogo foi realizado hoje no Maracanã às 6h30 e o Fluminense saiu vencedor num jogo muito truncado, um jogo muito cheio, com muita marcação, com muita pegada, com os dois times duelando, porque o Atlético Mineiro é um adversário complicado. O Atlético se fechava, o Fluminense tinha que trocar passes, pelo menos foi assim no início do jogo. E aí sim o Fluminense começou a criar, ora com Canóbio, ora com Savarino pela esquerda, e criou mais que o Atlético, chutou mais a gol, mas o Atlético também criou muito perigo para o Fábio. Fábio pelo menos salvou uns 2 gols, um no final do jogo, né? Então um jogo muito difícil, uma vitória suada de 1-0, poderia ter sido 1-1 tranquilamente, porque o jogo foi lá e cá. O Fluminense criou muitas oportunidades também, mas desperdiçou algumas oportunidades e ficou no 1-0, galera. Gol do Rodrigo Castilho, o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense, foi o gol decisivo, o gol da vitória, um gol de artilheiro, um gol de cabeça, como há muito tempo a gente não tinha. Então eu acho que valeu pelo gol, valeu pela atuação do Rodrigo Castilho, que embora não tenha recebido muitas bolas, muitas chances de marcar, a primeira real que ele teve, ele botou para o fundo das redes. É um jogador que não é aquele craque que a gente esperava, não é um Fred, tá? Não é um jogador diferenciado, mas é um jogador que se dedica, é um jogador que sai da área, tenta fazer bem o pivô, fez bem o pivô hoje, tentava tabelar com os colegas, principalmente no segundo tempo, que ele soltou mais. Fez um lançamento para o Canóbio perdeu a chance, um belo lançamento do Castilho, uma bola enfiada do Castilho. Então ele mostrou qualidades, mostrou potencial e principalmente faro de gol. O gol que ele fez, fatalmente, o John Kennedy não faria. O John Kennedy estava arriscado a empurrar o zagueiro ali, fazer falta e a jogada ser parada pela arbitragem. Então, ele se antecipou ao zagueiro com muito oportunismo e fez o gol, tirando qualquer chance do goleiro Everson de defender. Tá? Eu acho que ele deve continuar como titular, começando os jogos. E aí sim, no segundo tempo, se o Zubeldia achar que deve colocar o John Kennedy, bota o John Kennedy mais para o final da partida. Tá? A Costa hoje não fez um bom jogo, errou muitos passes, coisa que ele não costuma fazer. Teve algumas chances de chutar e chutou para fora, umas 2 vezes ele arriscou chutes para fora. Então hoje não estava naquele belo dia o Castilho, né? É raro ele não ser destaque no jogo, mas hoje ele não foi. Não fez um péssimo jogo, mas também não fez um bom jogo. Fez um jogo mediano. Fábio foi um grande herói no jogo. Pelo menos 2 grandes defesas, em horas que, se a bola entrasse, o jogo poderia ter mudado. Então foi muito importante o Fábio, principalmente no último lance do jogo. Ele fez uma grande defesa, salvando o Fluminense tomar o gol de empate. James e Freitas fizeram um jogo bom, tá? Não foi excelente, porque teve alguns poucos erros. Houve uma insegurança do James no começo do jogo. E o Freitas cometeu uma falha ou outra, mas nada demais. Fez um bom jogo, o Freitas e o James. Não comprometeram, tá? E o Guga fez um jogo bom, mas chegou atrasado no lance que originou num lance muito perigoso do Atlético, um ataque perigoso. Ele foi dar um carrinho no jogador e chegou atrasado. O jogador conseguiu dar sequência à jogada e cruzou, e quase o Atlético consegue o empate. Mas ele, num todo, ele foi bem no jogo, tá? Arana fez um excelente jogo, gostei do Arana, bem na marcação e trocou bons passes. Gostei, eu acho que o Arana merece ser titular, jogou muito bem.
Hércules e Martinelli fizeram um jogo eficiente, bom. Os dois jogadores defenderam e atacaram ao mesmo tempo. Canóbio, muita luta e deu assistência também para o gol do Castilho. Fez uma bela atuação o Canóbio hoje também. E o Castilho foi o nome do jogo, né, galera? Mal ou bem, não fez uma excelente partida, mas fez aquilo que a gente quer, que é o gol. E o gol da vitória. Um gol de cabeça, o gol da vitória. Savarino, rápido, criativo, arriscou muito pro gol. Eu acho que foi o jogador do Fluminense que mais chutou, mas todos os chutes dele foram para fora, né? Então hoje ele não teve sucesso nos chutes, mas foi um cara que arriscou muito, participou muito do jogo. Para mim foi um dos melhores da partida do Savarino, juntamente com o Fábio e com o Castilho. Com a vitória, o Fluminense foi a 16 pontos e ocupa a terceira posição, empatado em pontos com São Paulo e Palmeiras, que se enfrentam na rodada. Eu não sei se o jogo do Palmeiras, acho que era hoje, 9 horas, se eu não me engano, mas eu ainda nem sei o resultado. O Fluminense só entra em campo agora, depois da data FIFA. O Fluminense vai jogar no dia 1º de abril contra o Corinthians no Maracanã. Então ele vai ter um bom tempo aí para treinar e para o Zubeldia acertar os ponteiros e colocar esses jogadores acertando, né, as falhas que estão cometendo. E também é bom para os reforços, para adquirirem mais coletivo com a galera, para se entrosarem mais com o elenco e quando tiverem a chance de jogar novamente, que vai ser contra o Corinthians, se soltarem mais. E é bom também para o novo reforço, o zagueiro Midjan, treinar e quem sabe aí ganhar uma oportunidade no time titular, né? Eu acho que o Arana merece a chance de continuar, fez um belo jogo. Eu não senti saudade do René hoje, sinceramente. Acho que o Arana poderia ter continuidade no próximo jogo, juntamente com o Rodrigo Castilho, né? Então, galera, é isso, foi bom, uma boa vitória. Agora a gente tem o Corinthians e a gente tem que vencer também para aproveitar esses jogos em casa, né? E brigar lá na ponta com os grandes, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Flamengo, para quem sabe aí a gente poder surpreendê-los, né? Melhor em campo, Savarino, Fábio e Rodrigo Castilho. Foram os três melhores, foram os três destaques no jogo de hoje, na minha opinião, tá? Data FIFA agora, não me interessa muito, eu não costumo ver jogos da seleção, sinceramente. E agora é pensar no Corinthians no dia 1º de abril. Não vai ter jogos, o Fluminense só vai treinar, mas a gente vai fazer vídeo diariamente para deixar vocês bem informados de tudo que está acontecendo no Fluminense. Peço a galera que se inscreva, que deixe o like. Quem puder hypar o vídeo também vai ajudar muito. E amanhã a gente está de volta para falar de Fluminense. Um abraço, galera, saudações e até amanhã.